Para mim não é nenhum sacrifício e nem favor para a igreja servir como missionário, deixar minha casa, noiva, faculdade. Não é nenhum sacrifício, mas para mim é um privilégio. Eu sou americano. Então, quando eu soube que eu ia vir pra cá, eu pensei, puxa, onde fica este lugar? Nem sabia. Eu sabia que ficava no Brasil. E eu sempre queria servir fora dos Estados Unidos, aprender um outro idioma, talvez conhecer uma outra cultura. No ano de 1820, um menino de 14 para 15 anos chamado Joseph Smith, ele vivia no condado de Nova York. E naquela época houve um movimento grande religioso e várias religiões atraindo pessoas para cada uma da sua organização. E Joseph Smith, vendo isso, ficou um pouco confuso. Ele disse, como que tem tantas religiões? Eu gostaria de saber qual é a religião verdadeira. E ele orou para saber qual daquelas igrejas ele devia filiar-se. E foi dito a ele que era para ele esperar. Depois disso, do período de 1820 até 1830, Joseph Smith recebeu algumas visitas de seres celestiais, anjos, que ensinaram e deram instruções para ele. E dentre essas instruções, em 1830, no dia 6 de abril, com 6 membros presentes, a igreja foi, vamos dizer, inaugurada. E daí para frente ela vem crescendo. Hoje tem mais de 15 milhões de membros espalhados pelo mundo inteiro. São mais de 170 países onde a igreja está. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Antigamente ele levantou profetas, Adão, Abraão, Enoque, Noé. Por que ele não levantaria profetas novamente para trazer o evangelho dele? Então, da mesma forma que Deus levantou profetas no Oriente e eles escreveram, Deus ele também levantou profetas aqui no Ocidente, nas Américas, e eles também escreveram. Com os registros que os profetas aqui nas Américas escreveram, um dia, quando eles decidiram, ou eles não decidiram, mas receberam a revelação para esconder esses registros, porque se eles não escondessem, iam ser perdidos. E Joseph Smith ele foi guiado para o lugar onde eles tinham deixado os registros. Com o seu poder e o seu amor, Deus nos guarde em sua luz. Então, como parte da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, veio à luz o livro de Mórmon. Então, um profeta ele é conhecido pelos seus frutos, né? Porque toda boa árvore dá bons frutos. Então, uma prova de que Joseph Smith foi um profeta e de que a Igreja de Jesus Cristo ela foi restaurada hoje é o próprio livro de Mórmon. A Bíblia, vamos dizer que é um diário dos profetas, mas não onde eles falavam da vida deles, mas eles escreviam a história do povo, os mandamentos e as profecias. Então, a Bíblia relata o Evangelho de Jesus Cristo. O livro de Mórmon também relata o Evangelho de Jesus Cristo, ou o mesmo Evangelho, só em um lugar diferente. A Bíblia foi escrita em Jerusalém e o livro de Mórmon foi escrito aqui nas Américas. Por que existem tantas igrejas na Terra? A minha irmã fez uma pesquisa e ela descobriu aproximadamente 3.300 igrejas cristãs usando a Bíblia. Todas essas igrejas representam Jesus Cristo aqui na Terra?
Ou apenas uma igreja representa Jesus Cristo na terra? Os Mormons são os santos dos últimos dias, ou os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mormon é um apelido por causa do livro que nós utilizamos, o livro de Mormon. Na Bíblia mesmo, né, Paulo ele chama os membros da igreja de santos, né? Então são como os membros, né? Então a igreja de Jesus Cristo, porque é de Jesus Cristo. Dos santos, que são os membros, nos últimos dias, em preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo, que a gente sabe que está nos últimos dias, os sinais estão aí. A história da igreja no Brasil, até talvez por minha sorte, né? Começou com minha mãe e minha avó, a família Lippert. Eles vieram da Alemanha, mas já membros da igreja. O Lippert, o vô, né, ele não gostava muito da igreja. Então, ele tinha uma intenção assim, que bem longe onde não tem igreja. E no Brasil tinha assim muita propaganda, terras novas, um outro país, liberdade. Isso fez o Lippert pensar, eu vou para o Brasil. Só que Augusto sempre teve em mente, né, a irmã Lippert, vamos assim chamar, a igreja. Ela sempre foi muito devota à igreja, ela lia as escrituras e a única coisa que ela podia fazer é começar a mandar carta para a Alemanha, para os Estados Unidos, né? E como já tinha mais gente chegando na comunidade, então logo aquela ideia, nós podemos formar uma comunidade da igreja aqui. E ela começou a fazer reuniões bíblicas, como dizem, né? Agora veja bem, os Lippert chegaram em 23 aqui no Brasil. E eles começaram os contatos, então a igreja mandou o presidente da missão, que coordena o trabalho da igreja, veio para o Brasil para visitar a família Lippert, que era conhecido da Alemanha dele. E ele veio visitar a família Lippert, né? Levou dias para chegar de trem até Ipomé. E aí é que a gente diz assim que foi feita a primeira reunião da igreja, com sacramento, com uma autoridade da igreja presente, né? Mirem no exemplo de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Bem-vindos à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o nome diz, é uma igreja cristã. Nós acreditamos na mesma organização divina, que nós chamamos a igreja, que Cristo organizou quando estava aqui na Terra. Ele organizou uma igreja com um profeta, 12 apóstolos e outros líderes. E nós temos a mesma estrutura na igreja hoje. E nós acreditamos que Deus tem um plano, que nós chamamos plano de salvação. E que tudo que Ele faz nesse plano é para que as famílias possam estar unidas para toda a eternidade. Nós acreditamos na eternidade da família. Então, se você perguntar para mim, me dá duas crenças básicas, eu vou te dizer, nós cremos em Cristo e nós cremos na família. Nós acreditamos que a família é uma organização eterna. A família está sobre tudo, né? A igreja tem uma declaração mundial sobre a família, porque diante do Pai Celestial, né? Nós somos filhos do Pai Celestial, tanto o homem como a mulher. E o que o Pai Celestial espera de nós, tudo que a gente vê pelas Escrituras, é que a gente seja uma família, marido e mulher, casados legitimamente, né? E que tenham filhos. E eu acho que a grande alegria está nisso. Sou um filho de Deus, por Ele estou aqui. Como nós sabemos que a nossa vida é eterna e continua depois da morte, seria muito ingrato pensar só em mim, né? Os laços familiares poderão continuar com essa família. Por isso eu acho que nós somos a única igreja hoje que trabalha mais essa questão da genealogia. Nós temos um grande centro de dados, porque nós acreditamos que o Evangelho de Jesus Cristo deve ser ensinado a todos. E isso não é só ensinado aqui na Terra, no mundo espiritual continua. Em cada capela nossa existe um centro genealógico, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Não só os membros da igreja têm acesso. Qualquer pessoa pode ir na nossa capela. Nós, de vez em quando, encontramos pessoas que vêm porque elas estão traçando a sua árvore genealógica e elas sabem que o maior acervo genealógico do mundo é o da igreja. Então elas vêm e procuram a igreja. Eu tive o primeiro contato com a igreja através da minha esposa, né? Ela era
na época era minha namorada. Eu não frequentava religião nenhuma e ela me fez um convite para estar vindo à igreja e estar conhecendo a igreja. A princípio eu relutei, mas ela sempre procurou me mostrar os lados positivos da igreja, os ensinamentos da igreja. Eu fui desenvolvendo um desejo de estar conhecendo. A primeira coisa que eu fiz foi pedir os missionários para estar indo na minha casa e me ensinar um pouco sobre as doutrinas da igreja, as coisas que realmente era ensinado aqui. E nesse momento eu senti realmente que era o lugar que eu deveria estar com ela, né, pelas coisas que a gente desejava. Nosso querido amado Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com a irmã Tereza e seu marido, por eles terem aberto a casa deles e nos oferecido o almoço. Que o Senhor possa abençoar essa comida, que faça bem aos nossos corpos e nunca venha faltar. Que possamos ter um excelente dia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Os membros vão à igreja tradicionalmente e normalmente aos domingos. Tem um bloco de reuniões de 3 horas cada domingo. Uma reunião sacramental onde nós partilhamos do sacramento, né, o pão e a água, que representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Essa reunião é uma reunião onde toda a família está reunida. E ela é realizada nas diversas alas e ramos da igreja, que são como paróquias na Igreja Católica. E durante a semana a religião é praticada no lar. Nós praticamos nossa religião vivendo e acreditando em Cristo. Então, pela manhã, nós acordamos e nós oramos a Deus. Quando a gente tinha uma refeição também, nós agradecemos por ter comida na mesa e tudo isso. E à noite também ajoelhamos e agradecemos pelo dia que aconteceu. Mas o maior dever, né, de que eu sinto no meu coração é o de pregar o Evangelho. Porque muitas pessoas elas só estão afastadas da verdade por elas não saberem onde encontrar. Então é o de graça recebestes, de graça dai. É pregar, falar para as pessoas. Então, dia e noite, a gente fala com as pessoas, né? E a gente quer que essas coisas que são tão sagradas sejam conhecidas a todos os habitantes da terra. Todos, todos, todos. Então, os missionários são rapazes e moças. Você vai observar que são jovens, a partir dos 18 anos os rapazes, a partir dos 19 as moças. Eles dedicam 2 anos da vida deles para compartilhar aquilo que eles acreditam. Então, os missionários visitam a casa das pessoas e, basicamente, eles ensinam 6 lições. Vai ensinar o plano de salvação, vai ensinar as leis de Deus, vai ensinar sobre a igreja, a estrutura da igreja, a primeira visão, Joseph Smith. E depois das pessoas serem ensinadas, fica na responsabilidade delas a decisão de seguirem ou não seguirem a religião, de serem batizados ou não serem batizados. Senhor, querido Deus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia que nós estamos aqui nesse momento. Muito obrigado pela vida dos irmãos Hélder, Senhor, que o Senhor enviou até aqui. Quando eu soube que eu ia vir fazer missão aqui na Amazônia, eu pulei de alegria. Por eu ser de São Paulo, né, eu mal viajava em família, sempre fiquei naquele mundinho ali de prédios, ônibus, carro, né. Mas ao vir saber que ia ser na Amazônia, eu fiquei muito feliz que eu aprendi muitas outras coisas. E também aqui é conhecido pelo povo ser de um coração muito aberto, ser muito amoroso e bem receptivo. Eu sou americano. Então, quando eu soube que eu ia vir pra cá, eu pensei, puxa, onde fica este lugar? Nem sabia. Eu sabia que ficava no Brasil. E eu sempre queria servir fora dos Estados Unidos, aprender um outro idioma, talvez conhecer uma outra cultura. Mas eu soube que a missão é muito além de só conhecer uma outra cultura. Na verdade, nem estou aqui mais para conhecer a cultura. Estou aqui para ajudar as pessoas. E a mansidão e a humildade resultam na presença do Espírito Santo. Eles andam 2 em 2, camisa branca, tem aquela plaquinha que diz Elder tal, Elder, né? É uma identificação.
E nesse período eles fazem trabalho espiritual. Quer dizer, eles vivem aquele trabalho missionário de manhã à noite. Eles estudam escrituras, eles se preparam, eles visitam famílias. Qual é o grande objetivo? Convidar as pessoas a vir a Cristo. E a voz do Senhor ordenou-os que prestássemos testemunho disto. Portanto, para obedecer aos mandamentos de Deus, prestamos testemunho destas coisas. Então, antes de nós servirmos como missionário, a gente passa no CTM, que é o Centro de Treinamento Missionário. Lá nós recebemos algumas instruções. Se eu não me engano, agora são 13 dias que os missionários ficam nesse Centro de Treinamento Missionário. Nós não decidimos onde nós vamos servir. Então quem que decide são os profetas e os apóstolos da igreja. Eles oram e mandam a gente pelos lugares onde nós precisamos servir, onde as pessoas já estão prontas para receber os missionários, naquele missionário, naquele local. Por meio de revelação, né? Então, a mensagem que eu preparei para vocês hoje, que eu gostaria de compartilhar, é sobre a importância de nós edificarmos nossa vida num firme alicerce, né? Um alicerce de Jesus Cristo. O nosso profeta de hoje é o presidente Thomas S. Monson. Ele está nos Estados Unidos, né? Faz tempo já que ele está no Quórum dos Apóstolos, já é um dos mais antigos. Então, se o nosso profeta morrer hoje, o próximo vai assumir, que está entre os 12 apóstolos. Nós acreditamos que todos os chamados na igreja são por inspiração divina. O líder que tem a responsabilidade de dar um cargo para alguém, ele vai orar, ele vai jejuar para receber a inspiração divina. Quem é a pessoa que Deus quer que tenha aquele chamado por um tempo, ou um cargo por um tempo. E ele vai estender o chamado para essa pessoa. Ele é um membro normal da congregação, que de repente é chamado, por exemplo, a ser o bispo. Quem dirige uma congregação, uma ala, é um bispo, com 2 conselheiros. E o bispo é o que está ali no dia a dia, é aquele que visita o doente lá na ala dele, que entrevista as pessoas, dá assistência quando há necessidades. Nós temos 2 tipos de estrutura física, as capelas e os templos. As capelas são o que nós chamamos de casa de oração, vamos dizer, e de atividades da igreja. Então a capela é aberta ao público. Quem quiser entrar na capela pode entrar, não importa. Mas já no templo só se entra membros da igreja que sejam dignos, que estejam cumprindo os mandamentos de Deus. Então, a diferença é que aqui a capela é um lugar de aprendizado, de reunião, é de fortalecimento, de a gente conviver e aprender. No templo, as ordenanças são, nós chamamos sagradas, né? No templo. Os templos são lugares mais especiais. E aí, nós podemos fazer selamentos para a eternidade. Eu, com minha esposa, sou selado para a eternidade. Na Bíblia, na estrutura da Bíblia, você vai ver que eles iam aos templos para fazer seus lavamentos, unções, selamentos. E é exatamente a mesma coisa que nós fazemos no templo hoje. O casamento para a eternidade. O uso apropriado dos templos é uma das grandes evidências da divindade da obra do Senhor. Onde existem templos com o espírito de revelação repousando sobre aqueles que nele administram, ali será encontrado o povo do Senhor. O batismo pelos vivos é feito na capela. Porém, nós temos uma prática, isso está em Coríntios, batismos pelos mortos. Então, nós realizamos batismos pelos mortos. Nós vamos lá como procuradores, então, eu fui lá como procurador do meu avô falecido e eu fui batizado em lugar e a favor do meu avô. O batismo faz parte de uma ordenança desse mundo aqui. É uma chave para a próxima eternidade, para o mundo espiritual. Eu posso levar meus avós, bisavós, que nunca conheceram essa igreja de Jesus Cristo, né? Eu posso fazer o batismo por eles. E nós sabemos que lá no mundo espiritual, eles podem aceitar ou não, há um livre-arbítrio. Mas eu acredito que muitos vão querer, depois que conhecerem melhor Jesus Cristo, eles vão querer esse batismo da forma correta, né? Lembra que eu disse que nós acreditamos numa família eterna, unida para toda a eternidade, e precisa receber as ordenanças de salvação. E isso é feito nos templos. Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, se um casamento não dá certo, por várias razões, né, as pessoas podem se divorciar. É uma lei do país, elas podem usar a lei para se divorciar. Se elas acham que ficar separados é a melhor solução para eles, eles podem e vão respeitar tudo que a lei diz, né? O pai, se tem filhos, a pensão. Inclusive, se um irmão da igreja é separado e ele tem a responsabilidade da pensão e tudo, para ele ser considerado um membro digno da igreja, ele tem que estar em dia com isso, ele tem que estar cumprindo com todas as obrigações, as responsabilidades que ele assumiu. Uma pessoa divorciada tem o direito de casar de novo, e é a mesma coisa na igreja, ela tem o direito de casar de novo. Na verdade, a gente aconselha que não fique com medo da primeira experiência, porque nós acreditamos na família, e a pessoa tem o direito de reorganizar a sua vida. Nosso querido amado Pai Celestial, muito bom que nós estamos aqui nesse dia, nos abençoe. Nos abençoe para que nós possamos ter todos uma boa saúde, e que também nós possamos sempre fazer as coisas certas. Eu até brinco que, assim, eu tinha uma vida normal. Eu não era muito de sair. E o que mudou na minha vida, principalmente depois que eu vim para a igreja, foi os ensinamentos, né? Então, isso eu acho que fez, assim, muita diferença na minha vida. Tratar mesmo com o próximo sempre com uma retidão. A gente fala com muita gente, sabe? A gente traz as pessoas na igreja, a gente conversa com muitas pessoas. Mas os momentos mais especiais são quando algumas pessoas em específico, elas dizem, né? Quando a gente chega na casa delas e fala, eu tava orando por vocês. Vocês são a resposta da minha oração. E quando algo como isso acontece, o coração ele se enche de alegria. Mas que eu vou recordar, que eu vou lembrar para sempre são os momentos que eu pude sentir mais o espírito, o amor que as pessoas têm. E eu sinto isso quando tinha um batismo aqui na igreja, quando as pessoas vêm aqui na igreja para poder aprender mais sobre o Evangelho de Cristo. Quando vocês são imersos na água, todos os pecados, mediante a expiação de Cristo, está apagado. Quando vocês estão surgindo na água, são como as criancinhas sem nenhum pecado, limpo, completamente limpo, porque aquele que está realizando essa ordenança tem esse poder, tem essa autoridade que vem de Deus. Eu não nasci um membro da igreja, eu decidi ser batizado quando eu tinha 28 anos de idade. Até aos 28 anos de idade eu tinha outra religião. O chamado que eu tenho hoje, a designação que eu tenho hoje, eu não escolhi. E eu acredito que esse chamado veio de Deus através dos meus líderes. Então eu sirvo com alegria, mas ser um líder na igreja significa ser um servo. A ciência tem muitas dúvidas, porque ela só consegue mostrar aquilo que realmente, naquele momento, é provado. A filosofia, quanto mais tu estuda, parece que mais difícil fica o entendimento dela, né? Mas eu sei que não sei as famosas palavras lá, né? No Evangelho, não. Quanto mais eu estudo, mais eu posso aumentar a espiritualidade. E talvez um grande diferencial nessa igreja é a questão da espiritualidade. Isso não dá para mostrar, mas é um sentimento. Não me é proibido ver Jesus Cristo, ver anjos. Se for preciso, posso, né? Se for preciso, por que não? Tantas histórias no mundo, né, que viram anjo, viram Jesus Cristo. Não nos é proibido. Agora, quando você evoluir na parte espiritual, você vai entender mais, vai crescer. E tu vai querer buscar mais. Querido amado Pai Celestial, com um grande prazer, Senhor, nós chegamos nesse momento à frente de Ti, Senhor, para lhe agradecer pelas pessoas que nós estão junto conosco. E lhe agradecer, Pai, por nós termos um lar e termos uma vida feliz e uma vida saudável aqui na Terra. Uma das coisas que eu mais vou lembrar de recordação aqui da missão é de que quando eu abri a carta, né, falando Missão Brasil-Manaus, eu, Helder Valiati, não conhecia ninguém no Amazonas, no Acre, Roraima, Rondônia, né, que poderia me amar como as pessoas da minha família me amavam. Mas Deus conhecia e eu encontrei essas pessoas que realmente me amaram, né? E eu pude demonstrar o meu amor por elas servindo.
só servindo. Evangelho pleno de Jesus, hoje é pregada para milhões em todas as nações. Povos estavam na escuridão, hoje se alegram na salvação. A longa noite já terminou e a alva enfim raiou. A verdade clara como a luz do Evangelho pleno de Jesus, hoje é pregada para milhões em todas as